E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. A diversidade de posicionamento dos condomínios torna complexa a convivência, o que é visível nas assembleias. Até temas simples geram discussões calorosas, que às vezes resultam em problemas que perduram por anos, resultado até na mudança de alguns moradores do edifício. Para solucionar essas polêmicas e orientar sobre o melhor caminho a seguir, se torna necessário a contratação de especialistas como um engenheiro ou um arquiteto em relação a obras, um contador em relação às contas ou de um advogado com vivência na área condominial para esclarecer o direito de cada um. Para explicar sobre o desafio de advogar para um condomínio, está aqui conosco o nosso colunista de Direito Imobiliário, Dr. Quênio Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e, em nível nacional, vice-presidente da Comissão Especial do Direito Imobiliário da OAB Federal. Dr. Quênio, um bom dia ao senhor, seja bem-vindo, muito obrigado por nos atender. Bom dia, Arthur Filho, bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. É um prazer estar com vocês nesse início de ano. Dr. Quênio, um advogado, ao aceitar uma causa, ele analisa diversas situações para o cliente, sendo que, caso ele venha atuar em defesa ou contra um condomínio, muitos profissionais acabam se retirando, declinando, né? Por qual motivo inúmeros advogados evitam atuar nesses processos? O que acontece? O que acontece realmente são muitas surpresas, né? Porque uma coisa bem diferente é quando a pessoa, o advogado, vai atuar para um proprietário, no caso um proprietário contra um vizinho, em relação a uma questão pontual. Uma ação de cobrança, né, de um cheque, um devedor contra o credor. Agora, quando envolve o condomínio, isso envolve dezenas de famílias. E, logicamente, que o advogado, ao assumir uma causa dessa, ele vai ter que dar satisfação ou corresponder à expectativa de dezenas de pessoas. E no condomínio que nós vemos no dia a dia, são situações em que alguns moradores, né, eles começam a intervir no processo, começam a dar palpite em relação a questões que eles não dominam, e há uma diversidade de opiniões que desgastam tremendamente o advogado, como qualquer outro profissional que trabalha em condomínio, como aconteceu em alguns casos, né? Como acontece no caso, em relação a obras. Tem engenheiros, arquitetos, que não se aventuram a fazer o orçamento e apresentar na Assembleia, porque às vezes tem condôminos que desejam que um parente, um amigo venha a assumir esse serviço, e começa a fazer críticas, até deselegantes, contra aquele profissional, pode ser engenheiro, um contador, um advogado, um arquiteto, enfim. Trabalhar para condomínios é realmente um grande desafio. E já vi, diversas vezes, advogados renunciando ao mandato ou deixando de trabalhar para o condomínio por não suportar aquela situação de conflito entre os moradores, situação essa que vem a atingir o advogado, o qual não tem culpa daqueles conflitos que existem entre vizinhos. Então, às vezes, o advogado tem uma conduta profissional adequada, mas um vizinho ou outro discorda e começa a criar uma situação de desgaste com aquele profissional, visando, inclusive, atender o seu interesse particular. Então, o choque de posicionamentos entre os condôminos torna o serviço do advogado extremamente exaustante, toma muito tempo dele, e há condomínios, inclusive, que passam a exigir do advogado uma atenção, né, com diversas ligações, diversas reclamações, que realmente inviabilizam aquele trabalho do advogado. Então, o que eu vejo, com muita razão e fundamentação, são advogados declinando, deixando de trabalhar para condomínios, porque ele não é valorizado a ponto de vir a compensar assumir aquele trabalho. Então, realmente, advogar para condomínios não é para amadores, né? Exige um empenho, uma paciência fora do comum. Então, é essa questão que eu queria abordar com o senhor, né? Os processos que envolvem os condomínios geram situações bem estressantes, né? Diante de falhas de documentos mal elaborados, como as convenções e regimentos internos, né? E por ter um advogado que lidar com esses conflitos, né?
Qual é o perfil do advogado para enfrentar essas situações e tensões que ocorrem nas assembleias? Além do profundo conhecimento em direito imobiliário, ele tem que ser frio e uma espécie de conciliador, mediador? Com certeza, né, procurar conciliar e, um fato interessante, ter nervos de aço, né, tem que aguentar comentários, às vezes, deselegantes, né, colocações que visam até, às vezes, agredir o advogado, porque ele pode estar defendendo uma tese que atende à maioria dos condôminos. Por outro lado, aquela outra minoria que não queria aquele serviço passa a atacar o advogado. É impressionante o que acontece em condomínios. Outro fator interessante é que a maioria das convenções são mal elaboradas, são copiadas de modelos ultrapassados. O construtor, ele se empenha em elaborar o prédio, em construir, em edificar, mas ele usa, geralmente, um modelo ultrapassado de convenção, porque cabe aos condôminos, de acordo com a Lei 4.591/64, elaborar a convenção de acordo com o perfil do prédio. O que nós vemos como advogados são os condôminos comprando os apartamentos, né, o imóvel na planta, inclusive, e quando assumem a posse do prédio, eles não revisam a convenção com o advogado especializado. Qual que é o resultado disso? São convenções extremamente mal feitas, convenções conflitantes, que acarretam dúvidas, e isso vem a gerar demandas entre os condôminos, os quais não dominam a área imobiliária. Então, na prática, o advogado, para assumir isso, ele tem que ter muita paciência, tem que ter um equilíbrio emocional, né, fora do comum, porque, na prática, ele acaba sendo atingido por esses conflitos ou inimizados dentro do condomínio. Há situações em que o síndico que ganhou a eleição, ele teve um voto da maioria, mas aquele que perdeu passa a sabotar o trabalho jurídico que é elaborado dentro do condomínio. Então, há casos de condomínios sendo prejudicados por esses conflitos e que acabam minando o trabalho jurídico. Então, o advogado, quando assume um trabalho perante ao condomínio, ele tem que estar preparado para vir a trabalhar muito mais do que o normal. E, realmente, isso exige, né, um empenho maior desse profissional, tendo em vista que várias pessoas passam a opinar no trabalho dele. Então, o advogado tem que ter realmente um know-how muito maior em relação à área condominial, e isso exige mais tempo e, logicamente, o custo fica mais elevado. Então, doutor Kênio, dentro dessa explicação do senhor, o advogado de condomínio, ele, por excesso de trabalho, fica complicado para ele assumir outros processos da mesma área ou de outra. Essa situação causa prejuízo para este profissional diante do tempo utilizado junto às assembleias, e ele passa a ganhar menos? É isso que ocorre? Acontece certamente, porque na prática, né, quando o advogado assume um processo, ele vai analisar todas as situações que ocorrem e vai visar o quê? Aquela solução objetiva. Já com relação ao trabalho perante o condomínio, vai exigir dele comparecimento a reuniões, né, com várias pessoas, reuniões que demoram horas às vezes, vai exigir que ele venha participar de assembleias essas que todos nós sabemos que acontece certo tumulto. Tanto é verdade que há uma pesquisa nacional que no Brasil, em média, o comparecimento das assembleias é de 17% do prédio, ou seja, se o prédio tem 100 unidades, comparecem 17 pessoas. Então, isso gera o quê? Um maior consumo de tempo do advogado. Então, o seu advogado ele poderia ter 100 processos, se ele trabalha com condomínio, ele vai ter 30, porque esses 30 vão consumir o tempo de 100 processos, ou seja, o advogado tem que mensurar esse trabalho extra que ele vai ter, né, esse trabalho de ter que agradar a expectativa de dezenas de pessoas para poder avaliar qual é o honorário que ele cobra. E o advogado, muitas vezes, por ser ingênuo ou por não ter experiência, ele cobra um honorário normal. Quando ele vai perceber que está advogando para condomínio, que a coisa é muito mais complexa, ele acaba tendo prejuízo, porque ele não consegue pegar mais processos, e aquele o qual ele cobrou um valor mais baixo, acaba gerando um prejuízo enorme. Então, existe realmente uma grande dificuldade
na condução de processos judiciais que envolvem condomínios. E vejo no dia a dia o crescimento dessas demandas, porque estão surgindo prédios cada vez maiores, condomínios, né, gigantescos, com 100, 200, 400 unidades, e o advogado, muitas vezes, ao pegar esse trabalho, ele não percebe o reflexo que isso vai gerar para ele no futuro. Inclusive, há situações em que o advogado ele perde amizades dentro do condomínio. Um fato que eu quero ressaltar para os nossos colegas que advogam no dia a dia na área civil, na área condominial, é o seguinte: o advogado, muitas vezes, ele pega uma causa para defender um ponto de vista e quando ele comparece à Assembleia, ele acaba ganhando inimizades, ou até perdendo amizades dentro do prédio, em função de defender uma tese que contraria algumas pessoas. Então, é um trabalho que, por um lado, ele é remunerado, ele tem um ônus, um bônus, mas, por outro lado, ele ganha um ônus, ele ganha inimizades e até mesmo, vamos colocar, uma certa antipatia por desagradar uma corrente dentro do condomínio. Por isso que eu esclareço aqui para o ouvinte da Rádio Justiça, é que, infelizmente, vemos muitos advogados que atuavam na área condominial deixando de fazê-lo em função desse desgaste e desse custo emocional e operacional que existe quando a pessoa pega uma causa que envolve dezenas ou centenas de pessoas. Estamos conversando com o colunista de Direito Imobiliário, Dr. Kênio Pereira, que há 17 anos colabora aqui com a Rádio Justiça. Ele que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal, falando do desafio de advogar para um condomínio. Dr. Kênio Pereira, os riscos de ações que envolvem os condomínios são maiores os de uma ação comum que tem apenas uma pessoa como réu e outra como autor? Realmente tendo visto que muitos problemas de condomínio decorrem, né, de relações de vizinhança, relações mal conduzidas, muitas vezes decorrentes do tempo, em relação à posse, em relação a direitos que não foram formalizados, o risco é muito maior. Há situações em que um condômino ou condomínio vem a contratar um advogado, ele passa para o advogado aquela realidade, como, por exemplo, uma questão da cobrança de uma taxa extra. E o advogado, seguindo aquela orientação e com as informações que lhe foram passadas, ele monta, né, ele elabora a petição inicial, ou seja, começa o processo. O advogado, muitas vezes, ele é surpreendido com uma contestação do outro lado, relatando fatos que não foram colocados para ele. Ou seja, são processos que envolvem dezenas de pessoas. Então, pode ser que o síndico, aquela pessoa que contratou o advogado, passou para o advogado apenas uma versão, dentre várias que existem no condomínio. E esse advogado, ele mensurando o valor X, né, para o seu trabalho, ele acaba sendo surpreendido com outra realidade que foi oculta, ou então por fatos que outros condôminos não comentaram com o síndico. Ou seja, é comum haver muitas confusões nos processos que envolvem condomínios. E isso aumenta o tempo do trabalho, o processo fica mais moroso. Vemos, inclusive, situações de processos sendo, vamos colocar assim, determinados a sua existência, ou muitas vezes, então, agravando a situação porque houve uma mudança de síndico, ou seja, um síndico tem um ponto de vista hoje, daqui a 2, 3 anos, no decorrer do processo, há mudança na sindicância e muda-se também a orientação perante o advogado. Então, são situações em que o advogado ele tem realmente um desgaste emocional e profissional muito maior do que no dia a dia dos processos que tem apenas uma parte ré ou uma parte autora. Quero ressaltar, inclusive, que muitos processos em condomínios, eles acabam gerando prejuízo por uma falta de comunicação entre os condôminos. Então é interessante que nas assembleias, né, quando um advogado comparece para explicar uma ação, explicar um assunto, sempre acontece, né, situações deselegantes em que um condômino ou outro quer impedir que o advogado explique o processo. É impressionante. Isso acontece com muita frequência. Então, aquele condômino que não tem interesse na solução,
ele cria um obstáculo até para o advogado falar sobre o processo na Assembleia, de maneira a dificultar a compreensão. Então, eu quero ressaltar, posso afirmar como especialista, que praticamente 25% em média dos processos ligados a condomínios decorrem da falta de comunicação, da falta de diálogo, sendo que esse diálogo é, inclusive, cerceado na Assembleia, de maneira abrupta e também com uma situação muito interessante. As pessoas, elas fraudam a ata da Assembleia. O que é dito na Assembleia, muitas vezes, não é colocado na ata para dificultar a defesa da pessoa que tem razão. Então, eu vejo com muita frequência a prática de ilícito penal, no caso seria falsidade ideológica, na elaboração de assembleia, de atas da Assembleia. A Assembleia, ela simplesmente cria uma situação de querer registrar na ata fatos que não aconteceram ou omitir o que foi discutido para dificultar ou para obter vantagem no processo judicial. Ou seja, a má-fé acontece com muita frequência nas Assembleias e isso realmente é um desafio para os advogados atuarem na área. Falando em Assembleia, doutor Kênio Pereira, o advogado que aceita defender um coproprietário contra o condomínio, que tipo de prejuízo ele pode ter perante essas dezenas de pessoas que participam das assembleias e que têm uma posição contrária ao daquele cliente contratado, que contratou o advogado? O advogado, quando ele aceita atuar num processo que envolve condomínio, ele tem que levar em consideração que em muitos locais as cidades são pequenas. As cidades, né, elas não são metrópoles, igual São Paulo, Rio de Janeiro, na Brasília. Então, há situações em que o advogado, ao assumir aquele condomínio, ele vai defender um ponto de vista, e esse ponto de vista, por contrariar outras pessoas, ele acaba perdendo amizades. Então, isso acontece. Há situações em que o advogado tem que pensar, na hora que ele pega um processo de condomínio, se o prédio tem 400 pessoas, ele pode estar fechando, né, a sua possibilidade de contratação para 400 pessoas, ou seja, ele pode contrariar, né, aqueles interesses e aquilo vai dificultar no futuro que ele venha até advogar para essas pessoas. Ou seja, quando eu pego um processo que envolve duas pessoas, né, o choque de interesse é entre duas pessoas. Mas quando um advogado defende um condômino apenas, né, em relação ao direito à vaga de garagem, em relação ao rateio de despesa justo, que não venha a ser aplicada a fração ideal, que realmente a aplicação da fração ideal, quando há coberturas no prédio, é uma lástima, que é um rateio completamente ilógico, irracional. Então, essa postura do advogado defender um condômino perante uma coletividade, isso gera uma barreira de futura contratação. Então, por isso que esse advogado, ao mensurar o seu trabalho, ao precificar o seu honorário, ele tem que levar em consideração todos esses fatores. E tem um fato também interessante. Tem advogados que não têm experiência no assunto, colocam um valor muito baixo. E o que acontece na prática? Processos que são abandonados no meio do caminho. Então, a pessoa que verifica que cobrou muito barato acaba arrependendo. E se quando ela cobra um valor maior, ela é taxada, às vezes, ou compreendida como um profissional muito caro, o que não é verdade. Então, advogar para condomínio exige realmente uma análise mais profunda, uma malícia, uma habilidade, um know-how maior do advogado, porque ele vai estar advogando, repito, num ambiente extremamente conflitante, de interesses ambíguos, ou até, não gosto de interesses assim, contraditórios, e que acontece muitas vezes o registro em atas de situações que são inverídicas. Eu ressalto isso porque acontece com muita frequência. É incrível como as pessoas numa assembleia, quando têm interesses divergentes, elas simplesmente cerceia a fala de um advogado, uma pessoa, de maneira ilegal, ou faz constar na ata fatos que não foram aqueles que realmente aconteceram, porque a ata é elaborada posteriormente, o que é outra falha também. A ata tem que ser feita na hora. E outro fato interessante, é importante que o advogado ou a pessoa prejudicada, ela grave a assembleia, o que pode ser feito, inclusive em vídeo, né, pelo celular, porque a lei permite isso. É direito de qualquer pessoa gravar a assembleia, mas quando isso é feito, gera um transtorno muito grande, porque a pessoa que tem má intenção, que quer fraudar a ata, ela cria obstáculo em relação a isso.
obstáculo esse que é ilegal. Então, a lei garante o advogado participar de qualquer assembleia, independente de autorização, garante o advogado filmar, gravar a assembleia, inclusive o CPC, o artigo 367, garante o direito de filmar uma assembleia e também até uma audiência judicial, independente de autorização do juiz ou de qualquer pessoa na assembleia. Então, é fundamental que haja uma visão mais ampla do assunto antes de fazer a contratação, para que o advogado não venha se arrepender por ter cobrado valor muito baixo e depois verificar que a exigência de tempo dele é muito superior do que acontece no processo normal. Dr. Kênio Pereira, embora o nosso tempo tenha acabado, eu gostaria que o senhor respondesse uma última colocação de uma maneira mais sucinta, por gentileza. Quando a Assembleia determina a contratação de um advogado, como é essa história de apresentar 3 orçamentos? São 3 profissionais diferentes? Na prática, a lei não exige a colocação de 3 orçamentos, pode ser apenas de um, e até especial em relação ao fato dele ser especializado, colocar assim, dominar a matéria. O que acontece é que quando o advogado apresenta um orçamento, há situações em que um vizinho, um outro proprietário, deseja que o filho dele advogue, que o parente dele advogue. Então, o advogado, quando comparece à Assembleia até para expor o trabalho dele, ele é contestado, até desrespeitado, porque há outros interesses do prédio que não desejam sua contratação. Por isso que eu vejo que muitos advogados passam o orçamento para o condomínio e não se aventuram a participar da Assembleia para apresentar aquela proposta, porque há situações de certo desrespeito em relação ao advogado por um condômino ou outro que deseja que o processo não venha a ser levado a efeito ou que outra pessoa da sua relação pessoal, um parente, venha assumir o caso. Então, há situações em que o próprio advogado, quando vai apresentar o trabalho que vai ser feito, ele é desrespeitado da Assembleia, razão pela qual muitos advogados até se abstêm ou não comparecem à Assembleia em relação a essa situação para evitar tal constrangimento. Perfeito. Nós conversamos sobre o desafio de advogar para um condomínio com o colunista de Direito Imobiliário, Dr. Kênio Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e também vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal. Dr. Kênio Pereira, muito obrigado por trazer essas informações aqui na Rádio Justiça. Um bom dia ao senhor. Bom dia, foi um prazer reencontrar, Arthur. Tudo de bom para vocês e para os ouvintes da Rádio Justiça.